Texto de abertura da exposição. A miúde. Cartas para Cris, por Miriane Figueira. A miúde, Cartas para Cris, é um rito de passagem, um rememorar saudoso e uma carta de amor. Um trabalho afetivo que insiste em permanecer nos intervalos da dor e da beleza. Lembrando que a memória é feita de restos, de rastros e de encontros, ainda que temporários, com o que já se foi. Há imagens que nos acompanham como um patuá, outras nos faltam. E é nessa ausência que a memória, ou a falta dela, se torna insistente. Em A Miúde, Cartas para Cris, te convido a visitar o terreno delicado da ausência, onde o luto e o afeto se entrelaçam, como uma gota de chuva que persiste. A miúde. A exposição nasce de uma experiência íntima. A morte precoce de minha irmã, Cris, aos 3 anos de idade. Aos 9 anos, encontrei nos álbuns de família um refúgio. Passei a recortar fotografias, transformando retratos cotidianos em 3x4. Em gesto simbólico de amor, carreguei um destes retratos na carteira, que não tinha dinheiro nem documentos, só um bocado de preciosidades. O que sobrou desses recortes tornou-se essa série de 8 fotografias minhas com minha irmã, feitas pelo olhar amoroso de nossa mãe. Ao centro da sala, 2 camas de solteiro. Uma está vazia. Ambas ressoam como uma metáfora do que ficou. A ausência e a presença do silêncio que se instala no dia seguinte à perda. Ao lado da porta, há também uma carta impressa, escrita por mim para Cris. Um testemunho da elaboração do luto ao longo de 30 anos. A carta está disponível para leitura aqui ou em casa. Convido você a se sentar em uma das camas se desejar. O luto demanda tempo e trabalho, e aqui há tempo, há espaço e há afeto. Tome o tempo que precisar. Por fim, a exposição propõe um gesto de partilha, uma obra que não se encerra no espaço expositivo, uma obra para ser levada embora. Cada visitante pode levar consigo um pequeno fragmento em 3x4 de uma imagem de Cris, ampliada e distorcida, como quem carrega uma lembrança de alguém que ama. Essa peça compõe uma espécie de quebra-cabeças, em uma relação simbólica com a memória coletiva. A imagem só poderia ser inteiramente vista caso todos os que passaram por essa exposição e levaram consigo um pedaço dessa imagem se reencontrassem. Que ao levar esse fragmento encontrado em suas mãos, você também leve a presença silenciosa de quem nunca nos deixa por completo. Um convite para manter viva a memória de quem amamos. Ficha técnica. Artista: Miriane Figueira. Imagens de acervo pessoal: Iliene Pacheco. Produção: Flávia Santos. Interlocução: Mila Jung. Psicóloga: Margot Nantes da Cruz. Palestrante: Debbie Adam e Margot Nantes da Cruz. Direção de arte: Gabriele Windmiller. Montagem: Fernanda Stancic. Iluminação: Lucre Regiane. Molduras: Festina. Designer: Brenda Santos. Assessoria de imprensa: Letícia Costa. Revisão textual: Luciane Alves. Consultoria de acessibilidade: Thalita Sharon Machado. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Espaço da exposição. Num espaço de aproximadamente 25 metros quadrados e 2,5 metros de altura, a reprodução de um quarto com 2 camas de solteiro em metal, com pintura off-white, descascadas e cabeceiras em curva. Apenas uma das camas tem colchão e roupa de cama. Uma porta de 1,40 m de largura,
Está fechada por uma cortina de renda antiga, com manchas naturais de envelhecimento. Na cama vestida, um edredom de piquê branco, com lese na dobra e bordados de bichinho no centro. O lençol xadrez amarelo branco, com lese na dobra e um travesseiro com fronha. Sobre a cama, uma fronha de bebê branca, com lese em toda a volta. E no centro, um bordado de linha marrom, com a oração do Santo Anjo. No pé da cama, uma colcha de lã branca dobrada. Na parede, um mobiliário com as cartas para Cris, impressas juntamente com o 3x4. Na parede esquerda, uma fotografia. Na parede da cabeceira, mais 7 fotos lado a lado. Cada fotografia tem um QR com a audiodescrição. Um quadro de 14 centímetros de largura por 14 centímetros de altura, com moldura branca contornando a fotografia colorida de 10 centímetros por 10 centímetros. Ao ar livre, em um dia de sol, Miri e Cris. Numa escadaria de concreto com 4 degraus, próxima de um gramado com banco e cerca viva. Sentada no degrau, Cris, uma criança parda, de macacão jeans sobre camiseta branca de manga longa e tênis azul. Um recorte na fotografia sobre o rosto e o peito de Cris deixa um espaço vazio. Miri, uma menina parda, de cabelos pretos, longos e lisos com franja. Está em pé sobre o primeiro degrau de concreto, com as mãos para trás, de camisa branca com desenho colorido. Saia xadrez, vermelha e azul, meias pretas na altura do joelho e botinhas pretas. Um quadro de 14 centímetros de largura por 14 centímetros de altura, com moldura branca contornando a fotografia colorida de 10 centímetros por 10 centímetros. É dia de sol, num quintal de terra batida, com folhagens ao fundo próximo do muro. Sentadas numa caixa de areia, redonda, construída com tijolos empilhados, Miri, uma menina parda de cabelos pretos e longos até o meio das costas e com franja, de roupa amarela. E Cris, de bermudinha vermelha e branca. Um recorte na fotografia sobre o rosto e o peito de Cris deixa um espaço vazio. Um quadro vertical de 19 centímetros de altura por 14 centímetros de largura, com moldura branca contornando a fotografia colorida de 10 centímetros por 15 centímetros. Em plano aberto, em frente de uma parede de tijolos chapiscada, Miri, uma menina parda de cabelos pretos, longos e lisos, com franja, de camiseta laranja e saia jeans. Posa para a foto atrás de uma mesa coberta com toalha branca de renda e um bolo de aniversário quadrado, branco e rosa, decorado com uma vela de número 1 e a personagem Mônica. À frente da mesa, Cris, uma criança parda de vestido de crochê amarelinho, meia e sapato brancos. Um recorte na fotografia sobre o rosto e parte do peito de Cris deixa um espaço vazio. Um quadro vertical de 19 centímetros de altura por 14 centímetros de largura, com moldura branca contornando a fotografia colorida de 10 centímetros por 15 centímetros. Em plano aberto, Miri, uma menina parda de cabelos pretos longos até o meio das costas com franja. Usa camiseta branca com estampa colorida. Está agachada ao lado de Cris, que está em pé. Usa calça e blusa rosa claro. Ambas seguram um ramo de folha verde na mão. Um recorte na fotografia, sobre o rosto e parte do peito de Cris, deixa um espaço vazio. Miri e Cris estão à frente de uma estátua da Virgem Maria, sobre uma mesa coberta com toalha branca. Na parede branca, ao fundo, 2 quadros com imagens sacras. Um quadro vertical de 19 centímetros de altura por 14 centímetros de largura, com moldura branca contornando a fotografia colorida de 10 centímetros por 15 centímetros.
Em plano aberto, em um dia de sol, um jardim com árvores ao fundo, um canteiro com flores e um gramado ralo. Mire, uma menina parda de cabelos pretos, longos e lisos com franja. Usa vestido regata branco. Está sentada em uma cadeira de vime com encosto arredondado. Sentada no chão, à frente dos pés de Miri, está Cris, uma criança parda que usa vestido branco e sandalinhas transparentes. Um recorte na fotografia sobre o rosto e parte do peito de Cris deixa um espaço vazio. Ao fundo, estacionada debaixo das árvores, uma Kombi branca. Um quadro vertical de 19 centímetros de altura por 14 centímetros de largura, com moldura branca contornando a fotografia colorida de 10 centímetros por 15 centímetros. Em plano aberto, mire, uma menina parda com cabelos pretos e lisos com franja. Usa uniforme escolar de casaco azul marinho com listras amarelas no ombro, sobre camiseta verde, calça azul marinho e meias alaranjadas. Posa para a foto ao lado de uma bicicleta rosa, decorada com fitas brilhantes para presente, nas cores rosa e branca. Próximo da roda traseira, Cris, uma menina parda, segura uma caneca de alumínio na mão direita. Um recorte na fotografia sobre o rosto e parte do corpo de Cris deixa um espaço vazio. Na lateral da bicicleta, uma escrivaninha rosa, com livros empilhados, um telefone de brinquedo vermelho, um copo amarelo e objetos infantis. Na parede, uma bandeira do Brasil de plástico, uma foto de um bebê e um calendário com uma fotografia de uma criança. Um quadro horizontal de 19 centímetros de largura por 14 centímetros de altura, com moldura branca contornando a fotografia colorida de 10 centímetros por 15 centímetros. Em plano aberto, uma rua de terra batida, com casas, árvores e montes de terra vermelha à beira do caminho. Miri, uma menina parda de cabelos pretos e longos até o meio das costas, usa mini blusa e saia vermelha curta. Pedala uma bicicleta rosa com cestinho branco. De pé, no meio da rua, próximo de Miri, está Cris. Ela segura um objeto branco na mão direita. Está de saia e blusa branca com mangas cor-de-rosa. Um recorte na fotografia sobre o rosto e parte do peito de Cris deixa um espaço vazio. Um quadro horizontal de 19 centímetros de largura por 14 centímetros de altura, com moldura branca contornando a fotografia colorida de 10 centímetros por 15 centímetros. Em dia de sol, no quintal, à frente do varal de roupas com lençóis e colchas estendidos, sentadas numa cadeira, Miri, uma menina parda de cabelos pretos, longos e lisos com franja, sorridente. Usa uniforme escolar, o casaco é azul marinho com listras amarelas no ombro. A calça azul marinho, meias alaranjadas e sandália colorida. Segura entre as pernas Cris, de vestido de tricô rosa claro e sapatinho branco. Um recorte na fotografia sobre o rosto e o peito de Cris deixa um espaço vazio. Uma fotografia 3x4 colorida, armazenada em carteirinha branca de plástico. Um recorte de 3 centímetros de largura por 4 centímetros de altura, de uma imagem imprecisa, desfocada, esfumada e difusa. Não sei se você sabe, Cris, mas eu me tornei artista. Deve ter sido pelo gosto da nossa mãe por fotografia. Ela sempre foi muito boa em ser essa grande guardiã da memória. Eu sinto que essa é a herança mais bonita que ela me deu. Ainda hoje, perco, ou ganho, horas tentando decifrar os rabiscos que ela deixa no verso das fotos com informações valiosas. Ela sempre detalhou muito bem todos os acontecimentos de cada dia fotografado. Uma preciosidade. Aos 9 anos, quando você se foi, fiz dos álbuns de família meu refúgio. Recortei imagens, te observei
e nos admirei pelo olhar da nossa mãe, até que comecei a recortar. Comecei a te tirar das fotografias, mas em um caminho contrário daquele que tira pra matar o outro, sabe? Eu não queria fingir que você nunca existiu. Eu não queria deixar mais evidente ainda a dor que ficou na ausência. Eu te tirava das fotografias para te guardar comigo. E eu só me dei conta que aqueles restos de fotografia que ficaram no álbum eram um trabalho aos 26 anos, quando comecei a pesquisar fotografia e memória na faculdade. Esse trabalho ficou na gaveta desde então. Não sei se por medo, vergonha ou dor. Esse negócio de ser artista coloca a gente em uma situação bem desconfortável às vezes. Tem uma autora que eu gosto muito que se chama Chimamanda. Ela publicou há pouco tempo um livro que se chama Notas sobre o Luto, no qual ela elabora a morte do seu pai. É um acalanto. Logo no início, ela escreve que a gente, abre aspas, aprende o quanto o luto tem a ver com palavras, com a derrota das palavras e com a busca das palavras. Fecha aspas. E eu acho que foi isso que eu entendi quando o luto por você bateu à minha porta mais uma vez. Foi aí que eu te escrevi essas cartas. Esse trabalho sobre você, ou sobre o luto por você, é uma dessas empreitadas desconfortáveis que, no meio do processo, eu me pergunto por que raios eu me meti nisso? O que sobrou de você está escondido de mim mesma desde sua partida. Está preso em uma pastinha de plástico transparente, abandonada num canto da memória, empoeirada, vendo o tempo passar, sabe? Eu só mostrei esse trabalho para poucos colegas de faculdade, alguns professores e amigos muito íntimos. As pessoas sempre se emocionam quando não te veem. Tem um verso do Manuel de Barros que me faz lembrar de você. Abre aspas. Do lugar onde estou, já fui embora. Fecha aspas. Queria me apropriar desse verso para batizar essa série, mas eu não sei se eu posso. Você ocupa um lugar na minha vida de partida. Me lembro do que de você se foi e o que fica. Lembro que você não está mais aqui, fisicamente. Mas a memória insiste em me lembrar que você ainda está aqui. Preso em mim em um lugar sem endereço certo, confuso, quase que num labirinto que por vezes é pequeno, miúdo, como uma gota de chuva que persiste, a miúde. E que por vezes é gigante, um buraco branco, grande, imenso que toma conta de tudo. E eu, por falta de mais palavras que deem sentido, só consigo chamar de saudade. As pessoas falam que eu sou pragmática. Isso porque não te conheceram. Você sempre foi mais objetivo e direto do que eu no alto dos seus 3 aninhos arianos. Foi muito triste te ver desaprender tudo, deixar de falar, andar, brincar, se alimentar e ver crescer aos poucos um enorme vazio. Era como se, com a multiplicação desenfreada do câncer, a gente fosse perdendo um pouquinho de você. A gente não aprendeu a lidar com a possibilidade da morte de uma criança. É quase incoerente com o curso de vida. Na época em que vivemos o seu adoecimento, a casa ficou silenciosa. Eu sentia falta da sua risada, da sua rapidez de pensamento e até da sua acidez natural. Desde muito cedo, eu percebi que todo mundo carregava a foto de alguém que ama na carteira. Queria saber o porquê. Talvez tenha alguma relação com coisas valiosas demais, tipo dinheiro, os documentos, os patuás. A carteira parece um bom lugar para guardar também a imagem de quem amamos. Nossos pais sempre nos ensinaram a cuidar muito bem das coisas. Então, desde muito cedo, eu já tinha uma carteira. Não tinha dinheiro nem documento, só um punhado de preciosidades. Eu lembro que, logo que você morreu, me dei conta que eu não tinha uma 3x4 sua para guardar comigo o tempo todo. Foi então que eu comecei a recortar as nossas fotografias, transformando qualquer retrato nosso
em um 3x4. Deixava o resto da fotografia lá, intacto no álbum, esperando só a hora da bronca. Já disse que a mãe ficou brava quando soube. O olho dela ficou verde como de costume. Bom, você sabe. Aquela foto ali, na parede do lado, distante das outras, foi a primeira foto que eu recortei. Era o meu aniversário. Eu saí mais cedo da escola porque eu peguei catapora. Que presentão! O pai não deixou eu entrar no quarto até ele chegar pro almoço. Ele queria ver a minha reação ao ganhar minha primeira bicicleta. Tive que esperar do lado de fora de casa, lembra? Junto com a bici tinha uma carta. O pai gostava de cartas. Quando li a cartinha com as recomendações dele, me emocionei e comecei a chorar. E você começou a rir de mim, com a sua boca banguela de um bebê que acabara de completar seu primeiro ano de vida. E a mãe tirou a foto da sua gracinha e da minha cara de choro. Você sempre foi meio debochada. A gente achava graça. Hoje você completaria 30 anos. Eu, com essa idade, estava em crise. Crise que me mobilizou para o meu primeiro prêmio, meu primeiro apartamento, meu primeiro carro. Meu terceiro ou quarto luto do nosso pai. Quando você se foi, todos nós sentimos a sua falta. Doeu um tanto. Ainda dói às vezes. Mas acho que quem menos soube lidar com isso foi o pai. Você deve saber que ele morreu. Aliás, bem que você podia me contar se o céu existe mesmo, né? Se realmente a gente encontra quem a gente ama depois da morte, ou se a gente só é um monte de células agrupadas que vira adubo. E tudo acaba ali, sem nada depois. Esse negócio de espírito é uma criação para dominar nossos corpos? Essa culpa que vem depois que alguém morre, serve pra quê? Me conta. O pai caiu nessa armadilha, se tornou alcoolista. Não por culpa de ninguém, mas foi o que aconteceu. Foi a forma que ele encontrou para lidar com essa e tantas outras dores. Os lutos das mortes dele são diferentes do luto da sua morte. Lidar com a sua ausência quando eu tinha apenas 9 anos e você 3 me transformou demais e me trouxe até aqui. Me fez olhar com cuidado para as relações, para os amigos, para a mãe. É quase incoerente falar de morte e lembrar da vida. Celebrar a vida. Já com a morte do pai foi diferente. Eu ensaiei a ausência, a morte dele tantas vezes que nem sei. Ele perdeu tantos vínculos por conta do álcool que eu já nem sabia mais quem ele era. É triste, mas a morte dele justificou o abandono, coisa que me trouxe uma sensação de alívio. E olha, tentaram me empurrar a culpa goela abaixo. Parecia errado relaxar os ombros quando ele morreu. Às vezes eu fico me perguntando o quanto da sua vida, ou presença na ausência, transformou a minha vida. Será que a gente teria vindo morar em Curitiba se você não tivesse morrido? Como seria minha relação com o carnaval se você não tivesse morrido numa época de festa? Como seria viajar sem o medo paralisante de uma notícia, diagnóstico seu? Logo que você se foi, eu e a mãe pintamos uma plaquinha de vende-se e colocamos na frente da nossa casa. Vendemos, colocamos tudo em um caminhão e viemos para cá. O pai não teve muito o que fazer. Achei essa uma das atitudes mais corajosas da nossa mãe. Aliás, há pouco tempo eu descobri o quão incrível ela é. Você teria orgulho da mulher que ela se tornou depois que se separou do pai. O luto pela sua morte, Cris, perto do seu aniversário, sempre é uma preocupação com a nossa mãe. Tento silenciosamente levar ela para comer fora, sem ela se dar conta que eu tô comemorando seu aniversário com ela. Todo dia 24/3 tem pastel de queijo. Ela ama. Você foi embora em um dia de chuva. Não sei ao certo se você era uma criança que tinha total consciência sobre o que estava acontecendo com você, mas quando você ainda conseguia falar, eu lembro que vinham umas frases impactantes. Teve um dia que você viu uma tempestade, achou bonito e disse: Eu vou embora com essa chuva.
Eu lembro com clareza como percebi que você havia morrido. Eu estava na casa de uma tia, era de manhã, fazia calor, e eu brincava com uma priminha em uma piscina de 1000 litros, daquelas azuis, sabe? Era um lugar gostoso, debaixo de várias árvores, e eu estava feliz. De repente tocou o telefone lá dentro. Meu tio atendeu e voltou com um semblante de que algo de errado havia acontecido. Ninguém me falou nada. Silêncio. Mas de algum modo eu sabia que você tinha ido embora. Rapidamente saímos da piscina e fomos para o hospital, sem falar uma só palavra. Não sei se foi despreparo, desconhecimento ou simplesmente tristeza demais. Mas quando vi, estava em uma sala dos fundos do hospital, perto da capela. Encontrei a mãe com você. Ali eu entendi o que estava acontecendo. Você estava ao lado da mãe, sobre uma mesa de inox. Velório é um troço meio estranho. Sempre rola uma briga, uma fofoca, uma tristeza, muitas lembranças e um sentimento de culpa. Não foi diferente no seu. Não lembro de ter visto o pai nesse dia. Lembro só da mãe, muito triste, cansada, lá longe. Nessa época eu era cuidada por todos, de casa em casa, de amigos a parentes. E logo que esse enterro aconteceu, umas amigas que moravam na mesma rua que nós ficaram na responsabilidade de me levar embora. Lembro de alguém contar uma piada para melhorar o clima enquanto esperávamos o ônibus protegidos da chuva. Eu ri. Imediatamente, um tio que estava atrás de mim me puxou num canto e falou: Sua irmã acabou de morrer. E você tá rindo? Eu tinha 9 anos. O que uma criança de 9 anos sabe sobre a morte? É engraçado. Eu lembro exatamente do dia em que a mãe me contou que estava grávida de você. A gente tinha acabado de se mudar. Morávamos em uma casa boa, bonita, dessas da Coab, sabe? Pobre, mas confortável. De repente veio uma crise econômica. Nossos pais perderam tudo, inclusive a casa. Tivemos que nos mudar para um lugar que era uma ocupação. Sem saneamento básico, sem pavimento, uma casa sem portas, janelas e acabamentos. Eu vivia com os braços meio arranhados do chapisco nas paredes. Vivemos um tempo meio acampados, mas aos poucos as coisas foram se ajeitando. Quando já estávamos mais acomodados, a mãe me sentou na porta de casa que tinha um degrauzinho e me contou que a gente tinha se mudado para receber uma pessoa na família, você. Eu fiquei meio confusa e pedi a ela que você fosse um menino. Foi difícil entender que eu não seria mais a filha única. Lembro de repetidas vezes falar que se você fosse uma menina, eu ia te afogar na piscina de 1000 litros. Mas quando você nasceu, eu comecei a gostar da ideia de ter uma parceira de brincadeira. Os filmes apareciam vez ou outra, na frustração de não ter uma festinha de aniversário logo que você chegou, na birra por atenção e até na recusa de aparecer algumas fotos com você. Eu odiava ter que dividir meu pacote de traquinas de morango com mais alguém, mas gostava de ter você na cama ao lado. A gente vivia na escassez, e agora, mais velha, consigo entender o que significava ter uma boca a mais para alimentar. Isso fazia eu abrir mão do pouco que eu tinha e dividir contigo. Lembro do último dia em que te vi viva. Eu fugi de você por orientação da mãe. Estava indo ficar uns dias na casa de um tio. A sua saúde parecia não estar bem. E precisávamos deixar a rotina mais leve para a mãe. Ela contou que depois disso você chamou por mim várias vezes e convulsionou a ponto de ter que ser internada pela última vez. Quando alguém muito próximo morre, a gente fica presa na culpa. Será que se eu tivesse me despedido de você, a sua crise não teria te levado à morte? Olha que absurdo. É como se o meu desejo, presença, atenção fossem o suficiente para manter alguém vivo. Talvez muita gente sim, mas materialmente falando é um fracasso total. Seu luto apareceu intensamente aqui algumas vezes, e é engraçado, pois às vezes ele aparece por lugares que eu não imaginava, e tenho certeza que ele ainda vai aparecer sem aviso muitas outras vezes. Você morreu um pouco antes de eu entrar na adolescência.
Se as coisas estavam ruins quando morávamos em Canoas, Rio Grande do Sul, aqui em Curitiba, Paraná, elas pioraram um tanto. Além de ter que lidar com a sua morte, o pai ficou desempregado por pelo menos 3 anos e começou a fazer uso de álcool com uma frequência maior do que o aceitável. A mãe ficou depressiva um tempo e depois se apegou à religião. E bom, eu nem sei como eu consegui trilhar a adolescência sem me meter em nenhuma cilada mais grave. A nossa família se fragmentou e hoje eu entendo que é quase impossível dar suporte a alguém quando a gente mal consegue cuidar de si. Eu lembro de uma adolescência solitária, com um senso de responsabilidade maior do que eu deveria ter, com uma falta de vontade de voltar para casa no fim do dia, após a escola e o estágio, uma tristeza sem tamanho e um gosto meio amargo em tudo. Gosto que não necessariamente carregava o seu nome, mas estava ali também, confuso, violento. Nossos pais se separaram quando eu tinha 21 anos. O pai voltou para Porto Alegre, mas antes disso, lembro de ter ficado pelo menos uns 4 anos morando na mesma casa que ele sem conseguirmos trocar uma só palavra. Só tínhamos o silêncio. Os amigos que cultivo dessa época, vira e mexe, me falam que naquele tempo eu era brava demais. Não sabia, podia ser diferente. A maioria deles não fazia ideia do inferno que estava acontecendo na nossa casa. Esses tempos eu lembrei de quando te vi pela primeira vez no hospital. Uma moça me chamou antes de eu entrar no seu quarto. Eu não sei ao certo se ela era psicóloga ou assistente social. Sei que ela estava ali para me observar. Ela se abaixou, pegou na minha mão e disse: Sua irmã está doente. Eu sei que você está triste, mas eu vou te pedir para você não chorar na frente dela, tá bom? Segurei o choro, entrei no quarto e fiz um carinho no seu cabelo liso, que você tinha orgulho de falar que era igual da mãe, só para me provocar. De longe, a moça me observava e balançava a cabeça em sinal de aprovação. Eu acho que foi nesse momento que eu entendi que não podia demonstrar fraqueza. E conter um sentimento não é necessariamente saudável. Isso explica o gosto amargo, a rigidez e a frieza para lidar com algumas situações. Adianto que eu não me orgulho. Bom, a essa altura você já deve saber que eu aprendi que tá tudo bem demonstrar as minhas vulnerabilidades. E que sim, eu sinto. E sinto muito. Chega a ser cafona às vezes. Você ia rir da minha cara, eu não tenho dúvidas. Eu consigo lembrar da minha voz na cabeça perguntando: por que comigo? Frase que martelava repetidamente quando atravessei aquela porta gigante do hospital onde recebemos seu diagnóstico: câncer no cerebelo. Com a sua idade, era uma sentença, questão de tempo. Foram 9 meses entre idas e vindas ao hospital, quase uma gestação da sua morte. Eu tive que crescer tão rápido que a porta do hospital diminuiu com o passar dos meses. Ela já não era tão imponente quanto da primeira vez. A gente acha que o passado fica no passado, mas não. Ele vira e mexe e aparece aqui, como um sintoma. Eu fico tentando encontrar sentido em algumas coisas que sinto, mas cada vez que seu luto aparece, me sinto encurralada, como naquele joguinho do Pac-Man. Fico pensando como foi pra mãe. Como foi cuidar de ti, entender que a sua filha estava morrendo, ter uma outra filha pulando de casa em casa e ter o marido completamente em negação. Ela sonhava muito com você. Eu tinha inveja. Sonhei com você uma única vez. Sabe essas coisas de que quando alguém morre e aparece em sonho a gente entende que é uma visita do morto? Então, eu sentia que você havia me abandonado e nem sonho aparecia. Ficava com raiva cada vez que a mãe contava um sonho contigo. E agora? A mãe é uma questão. Como contar para ela que secretamente eu elaboro o seu luto através do olhar dela sobre nós e que isso virou esse trabalho? Eu não tenho direito de empurrar ela para esse luto mais uma vez. Aliás, você sabe o que ela fez com seus vestidos brancos? Eu perdi boa parte das memórias sobre você. Não lembro da sua voz, do seu cheiro, nem mesmo da maioria das suas piadas. Existe um grande vazio do período em que você esteve doente que eu fico preenchendo com histórias que me contam sobre você. Mas acho que uma das memórias mais vívidas que eu tenho sua é do seu encantamento pelas flores beijoqueiras. Você tinha o hábito de catar umas Marias sem vergonha do quintal de casa e carimbar nossas mãos com um beijinho de flor.
Você morria de rir quando espremia a bolinha que guardava sementes. Soube em uma viagem a Porto Alegre que você gostava de sorvete de milho. Desde então, passei sempre que possível a acrescentar uma bola dessa iguaria em meu pedido. Você tinha bom gosto. Eu fico tentando encontrar memória sua sempre que posso. Às vezes uma ou outra aparece do nada. Acho que meu cérebro entendeu que devia guardá-las como um tesouro perdido. Só esqueceu de me entregar um mapa. Então, vez ou outra, quando ele acha necessário, ele solta uma pista, malandrinho. Talvez por isso, na maioria dos meus trabalhos autorais, eu penso sobre memória, afirmação, ausência e a busca por ela. Na memória cabe tudo, cabe nada, cabe imaginação e um tanto de verdade. Às vezes fica confusa, turva, mas de alguma maneira segue ali, como um traço do que foi um dia, buscando insistentemente a permanência. A fotografia é quase como chave, como a ferramenta que abre a porta para o afeto. Acho bonito que quando a gente vê uma foto nossa da infância e narra o que aconteceu, a gente na verdade não lembra desse dia, só está contando uma história que alguém nos contou. Nossa memória é coletiva. A minha memória de você é coletiva. Cris, aqui me despeço. Ouvi esses dias que o luto demanda tempo e trabalho. Eu levei isso a sério. Demorou um tempo e virou um trabalho. Eu transformei essa memória em um presente, e cada pessoa que passar por aqui pode levar consigo um pedacinho de ti, um pixel, ou um fragmento. Essa imagem 3x4 dentro desse plastiquinho que está ali perto da saída é um pedaço do retrato seu. Não parece. Não é possível te ver nele. É quase um quebra-cabeça de ti. Uma metáfora que é quase cafona. É uma tentativa de materializar o que eu sinto quando eu lembro de ti. Eu ampliei aquela sua imagem na minha carteira, sabe? Imprimi em uma escala que quase não é possível de reconhecer. Um erro para os puristas fotográficos. Recortei demoradamente inúmeros papéis fotográficos de uma imagem distorcida, quase como se fosse um quebra-cabeças, de modo que você só poderá ser vista quando e se houver necessidade de todos os que receberam esse mimopixel se encontrarem. Sua memória só é possível no coletivo, na junção de fragmentos que me contam de ti, no que eu e o outro cria de você nesse precioso espaço afetivo de um 3x4. Durante todo esse tempo, eu fiquei me perguntando o que a gente faz com a dor, com o amor, com a culpa, com a saudade, com o alívio, com a raiva e com tantos outros sentimentos que aparecem quando a gente se depara com a morte. Eu fiz esse trabalho. Até logo menos, pequena. Com saudades, Mirim.